Bom dia, gente. Bom dia. Vamos só aguardar alguns minutinhos, tá? O pessoal terminar de chegar para a gente poder começar, tá bom? Enquanto isso, não esqueça de colocar o nome lá no chat. Nome completo, por favor. Alguns instantes, o pessoal terminar de chegar. Mais 2 minutinhos, tá, gente? Para a gente poder começar. Aguardar o pessoal terminar de chegar. Já vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Daqui a 1 minuto a gente começa, tá? Tá bom, Gabi. É para colocar mesmo, tá? Pessoal que chegou agora, por favor, coloca o nome no chat, tá? Vamos lá? 8h05 em ponto. Vamos começar. Sejam todos bem-vindos. Bom dia. Mais uma semana, né, de estudos. Segunda-feira, Dia Internacional da Preguiça. Mas vamos deixar de lado, né, e vamos começar. Vamos iniciar o nosso estudo sobre função modular. Nesse capítulo, nós vamos ver módulo de número real, interpretação geométrica, propriedades, função modular e o gráfico da função modular, tá? Vamos ver aqui. Se a gente observar aqui, a gente tem uma mesa de sinuca, né? Não sei se vocês já brincaram disso aqui alguma vez na vida, né? A missão é colocar todas as bolinhas coloridas dentro dessas... esqueci o nome disso aqui. Dentro desses buraquinhos aqui, né? Esqueci o nome, perdão. Tá? E aí não pode deixar a bola branca, né? Entrar
nesses buraquinhos, tá? Então, olha só, muitas vezes a gente não sabe como que ela vai entrar lá dentro, então a gente tem que traçar estratégias, né? Olha a linha pontilhada. A linha pontilhada, a bola branca vai bater na azul, essa azul vai bater aqui e ela vai voltar para bater na vermelha, né? Então, são estratégias. Até se ele bater essa bola branca aqui na vermelha, será que ela iria ter a possibilidade de entrar em uma desses buracos aqui? Poderia até ter essa possibilidade, mas é bem rara. Olha, se ele bater aqui na azul, vai bater aqui, bate aqui, de repente, essa vermelhinha aqui, ó, ela pode vir para cá, né? E aí a pessoa fazer um ponto nesse jogo. Então, ela bate na borda da mesa e vai para em direção diferente da inicial, que é a trajetória dessa bola branca, né? Ela bate aqui, bate na azul, azul bate aqui na quina e bate na vermelha. Então, houve uma alteração de trajetória, tá? Então, essa ideia desde que passou, desde a tacada até parar, depois de trincar a borda e mudar de direção, pode ser modulada segundo a lei de uma função chamada modular, tá? Então, as funções, elas estão no nosso dia a dia, gente, como eu falei. Uma coisa está relacionada à outra, né? Sempre. Aquela bola branca, para fazer ponto, ela precisa ter uma relação com uma outra bola, né? No caso, no exemplo desse jogo. Então, o módulo de um número natural. O que seria isso? Todo número natural, todo número real, x, isso é qualquer número, associa a um valor absoluto, também chamado de módulo. Então, é representado o módulo, galera, por duas barras. Essas barrinhas elas são em pé mesmo, tá? Então, eu tenho um número lá dentro e tenho duas barrinhas. Então, quando eu tenho esse símbolo matemático, eu tenho um número aí, uma representação de um número modular, tá? Então, ele pode ser definido de duas maneiras, ó. De algumas maneiras, né? Da seguinte maneira. Tem um módulo de x, tá o quê? X, se o x... Peraí que tem mais gente aqui entrando. Se o x for maior ou igual a zero, ele é positivo. E na situação onde o x é negativo, isso indica que o x é menor que zero. Então, o módulo ele pode indicar duas situações. Quando ele for positivo, ele vai ser o quê? Ele vai ser maior ou igual a zero. E quando ele for negativo, isso é sinal que o x é menor que zero. Tá bom? Então, tem os exemplos aqui, ó. Um módulo de um número real positivo ou nulo a ele mesmo. Então, eu tenho um módulo de mais 5. O módulo de mais 5 é mais 5, que é igual a 5. Resposta final é esse 5 aqui. É um número sem o sinal, tá? Módulo de zero é zero. Módulo de mais raiz de 2 é a raiz de 2. Módulo de mais 3/5 é 3/5. O módulo de menos 3 é como se fosse menos, que seria essa situação aqui de baixo, ó. Menos 3. Menos com menos dá mais, dá 3. Módulo de menos raiz de 3 é igual raiz de 3. Trocando em miúdo, na verdade, o módulo é o valor absoluto, ou seja, é o valor do número sem o sinal, tá? E aqui na parte negativa, vocês têm o porquê que ele fica sem o sinal. Lembra que eu falei aqui em cima que a definição de módulo, o módulo de x, ele tem duas vertentes, onde o x ele é maior ou igual a zero, e menos x, na outra situação, aonde x é menor que zero, tá? Eu tenho essas duas situações. Então, aqui no exemplo positivo, eu tenho, é como se fosse mais 5, mais com mais não dá mais, então tá aqui, 5. E aqui, na parte do negativo, sinalzinho de dentro é menos, e eu tenho aqui, ó, menos com menos dá mais.
Então, dá 3 aqui. Trocando em miúdo, como eu falei para vocês anteriormente, sempre vai ser positivo. Isso aí, Kaique, sempre vai dar positivo. Só que o positivo é sem o sinal. É um número sem o sinal, tá? O módulo sempre vai ser assim, é um número sem o sinal. Só que aí vocês têm que entender que dentro do módulo eu posso ter uma situação como é um número real, eu posso ter tanto um número positivo quanto um número negativo. Aqui dentro do módulo, aqui como exemplo, ó, tá vendo? Eu posso ter número negativo, sem problema nenhum. Só que a saída dele, ou seja, a resposta, vai ser um número sem o sinal. Tá bom? Dúvida, gente? Beleza. Então, vamos prosseguir. Então, a gente tem aqui a interpretação geométrica, tá? O que seria isso, a parte geométrica, gente? É quando a gente associa a parte da geometria mesmo, as retas, né? Reta, quadrado, retângulo, aquela parte, enfim. A gente viu foi a associação lá na parte da álgebra. A gente vai ver que a parte geométrica. Até mesmo que uma coisa está vinculada à outra. Elas não andam separadas. Elas são um agrupamento, tá? Então, nós temos aqui, ó, que o módulo de número real, x, é igual à distância de um ponto correspondente a esse número até o zero. Então, a gente vai ver isso aqui, em relação à reta, tá? Zero. Então, eu tenho uma reta aqui. Dentro da reta, a gente tem a parte positiva e a gente tem a parte negativa dos números. A gente viu isso lá quando a gente fala do conjuntos inteiros, né? É a parte positiva e negativa. E quando a gente dá sequência aos números racionais, a gente também tem a parte positiva e a parte negativa. E quando a gente fala dos irracionais, a gente também tem a parte positiva e negativa. E os números reais são todos os números que estão dentro desta reta aí, tá? Separado num grande grupo, né? Positivo e negativo. E eu tenho um ponto central, que é um ponto zero. O que ele está falando aqui? O que seria um número, módulo, né? Dentro de uma reta? Ele fala que é a mesma distância. Então, ele fala o seguinte, o módulo de 5, de mais 5, vai ser o quê? Vai ser o 5 sem o número, porque em relação ao zero, eu tenho, é como se eu contasse passos, né? Eu tenho daqui até aqui um passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos, 5 passos. Em relação a menos 5, qual seria o módulo de menos 5, né? Contando em relação a passos também, só para vocês terem uma associação, tá? Então, aqui eu tenho um passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos, 5 passos, tá? Então, assim, novamente, o resultado do módulo sempre vai ser um número sem um sinal, tá? Independente se ele está dentro de uma reta, dentro de uma reta ou não. Tanto na parte de geometria, quanto na parte da álgebra, tá? Ok? Entendido isso? Essa parte aqui da geométrica? Gente, qualquer dúvida podem perguntar, tá? Pode me interromper a qualquer momento. Então, vamos prosseguir. Voltando para a reta numérica, né? Aí a gente tem aqui, ó, menos 5. Módulo de menos 5 vai ser 5. Por quê? A distância do ponto que corresponde a menos 5 à origem, ó, que seria o zero, né? Então, ó, é a distância, tá? Você lembra dos passinhos que eu falei para vocês? Então, é a mesma coisa, tá? É a mesma linha de raciocínio, tá bom? Então, aqui, ó, quando for mais 5, o módulo de mais 5 vai ser 5, tá? O módulo de menos raiz de 5 vai ser raiz de 5. E o módulo de mais raiz de 5, a resposta vai ser raiz de 5. Tá bom? Sempre vai dar um número sem o sinal. E aí eu não posso afirmar que é um número positivo, né? Se eu estou falando que é um número sem o sinal, ele também não pode ser considerado como positivo. Não é isso, tá? Então, propriedades. Então, nós temos aqui, ó. As seguintes propriedades envolvendo módulos são válidas para quaisquer números reais x e y. Dois números diferentes, tá? Então, aqui é um número, isso aqui é outro número.
Então, eu posso ter situações que envolvam dois números diferentes. É isso que ele está dizendo. Então, eu tenho aqui o módulo de x, onde ele é maior igual a zero para todo número real. Então, eu tenho minha primeira propriedade. Então, módulo de x para todo número maior ou igual a zero. Ok? Eu posso ter também a multiplicação entre dois números dentro de um módulo. E aí, essa multiplicação dentro do módulo, eu posso separar ela. Eu posso ter o módulo de x vezes o módulo de y, tá? E aí, o resultado, galera, sempre vai ser um número sem o sinal, tá bom? Eu tenho raiz quadrada de x elevado ao quadrado. É igual a módulo de x, tá? Para todo número real. Ok? Aqui eu tenho um módulo de x é igual a zero. Então, x é igual a zero. E eu tenho aqui uma fração. Módulo de x dividido por y. Eu posso abrir isso. Eu posso ter módulo de x dividido por módulo de y. Lembrando, como uma fração, tá? O denominador, que é a parte de baixo, sempre tem que ser diferente de zero. Por isso que ele colocou aqui, ó, y diferente de zero. Porque se for igual a zero, não vai existir fração, tá? A Ana Beatriz está perguntando aqui. Então, a interpretação geométrica é a definição do módulo através de recursos geométricos? Sim, isso mesmo, Ana Beatriz. Tá? A gente vai ver um pouquinho mais essa parte da interpretação geométrica lá na parte de gráficos que nós vamos fazer, tá bom? E aí eu preciso desse entendimento, tá? Parte do princípio que é um número sem o sinal. E o número sem o sinal, né, como o Kaique colocou, sempre vai dar positivo, sempre vai ser a parte positiva, tá? A gente não vai trabalhar com a parte negativa, não. Claro, que sempre vai ser a parte positiva, então eu tenho que pensar, né, se for tiver uma equação que tiver módulo, vocês têm que lembrar que tem que dar uma resposta positiva, tá? Então vamos lá. Então aqui eu tenho um exemplo de um exercício resolvido, tá bom? Para os quais valores x temos módulo de x é igual a 10. Então vamos lá. Então, para saber que o módulo de x, para saber que o valor de x, para os quais módulo de x é igual a 10, basta determinarmos os pontos que distam, né, a distância de 10 unidades da origem da reta real. Aí aqui a gente acaba misturando, tá vendo, Ana? A parte geométrica com a parte de álgebra. Então, eu sei que daqui do 0 até 10 eu tenho 10 unidades. E daqui do 0 até o menos 10, eu também tenho 10 unidades. Então, se o módulo de x é igual a 10, então o x, quem pode ser o valor de x aqui? Pode ser o valor de menos 10 ou pode ser o valor de mais 10. Aí eu vou voltar, só para a gente recordar e fixar essa primeira parte conceitual que eu passei para vocês, essa parte aqui, ó. Lembra que o módulo de x pode ser tanto a parte positiva quanto a parte negativa? Né? Isso aqui tem a ver com aquele exercício resolvido lá. Isso aqui, gente, vocês têm que entender bem essa definição, tá? Porque o módulo de x, esse número que está aqui dentro, ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, lá, naquele exercício resolvido, ele está perguntando quem pode ser o valor de x, né? Aqui é como se fosse a resposta, né? Isso aqui é uma sentença matemática. Estou dizendo que o módulo de x é igual a 10. Então, quem é esse valor aqui dentro? Ele pode ser mais 10 ou ele pode ser menos 10. Por quê? Porque do 0 até 10 eu tenho 10 unidades. Entre 0 a menos 10 eu também tenho 10 unidades. Tá? E aqui eu misturo os dois conceitos aí. Tanto a parte geométrica quanto a parte inicial que a gente viu lá. Tá bom? Aí a gente tem aqui a questão da função modular. A gente vai trabalhar bastante essa definição aqui, que é aquela primeira definição que eu falei para vocês do módulo. Então, ele fala que o f de x
O f de x é igual ao módulo de x, definida para todo x real, tá? Então, aqui, ó, no lugar de módulo, eu vou colocar o f de x, porque eu estou afirmando que o f de x é igual ao módulo de x. Então, o f de x, que aí aqui a gente está falando de função, tá? Função modular. Aí a gente entrou na matéria mesmo. Antes a gente fez uma preparação para vocês poderem entender o que seria módulo. Aqui a gente está falando de função. Então, aqui na função modular, a gente também tem duas situações. Bom dia, Hugo, seja bem-vindo. Nós temos aqui x, se o x for maior ou igual a zero, ou a outra situação na parte negativa, né? Onde menos x foi igual x menor que zero, tá? É a mesma situação daquela definição lá de módulo, lá no início, tá bom? Então, percebemos que pela definição, o conjunto imagem da função modular f de x é igual a módulo de x. É o conjunto dos números reais não negativos. E aí, ó, os não negativos, lembra quando a gente começou a trabalhar conjuntos? E a gente tem aqui, ó, R mais. Ou seja, esse R aqui é o conjunto dos reais e só vai entrar quem? Os não negativos. Ou seja, os positivos, como o Kaique colocou, tá? Geometricamente, significa que os pontos do gráfico de f, pela lei de formação, f de x é igual a módulo de x, no plano cartesiano, estão na origem O, né? A coordenada é 0 e 0, e acima do eixo do x. Isso quer dizer, no plano cartesiano, ele não tem, deixa eu ver, ele não tem aquela parte de cima, só ver um negócio aqui. O plano cartesiano, ele tem dois eixos, né? Tem o eixo das abscissas, que é a linha do x, e o eixo das ordenadas. No cruzamento desses dois eixos, eu tenho um ponto inicial, que é o ponto do meio, né? É o ponto O. E esse ponto O, a coordenada é 0, 0. Então, ele está dizendo aqui que o gráfico, ele nunca vai ficar na parte negativa. Ele vai ficar na parte positiva. É isso que ele está dizendo aqui, tá? E falar em gráfico, vamos ver como vai ficar o gráfico aqui. Olha só. Na primeira situação, vamos dar uma olhadinha, tá? Eu tenho y1 é igual a x, para x maior que zero, maior ou igual a zero. Então, quando meu x for zero, qual é o valor de y? Também vai ser zero. Quando meu x for no valor número 1, qual o valor de y? Também vai ser 1. Por quê? Porque eu estou dizendo que y é igual a x. Então, qualquer valor que eu coloco para x, o resultado vai ser o y, né? Lembra que função, uma coisa depende da outra? Então aqui, ó, vamos traçar. Então, meu ponto cartesiano, meu par ordenado aqui, x e y, tem 0 e 0. Então, a primeira marcação está aqui, ó. Segunda marcação, 1 em x e 1 em y, tá aqui. Segunda marcação, 2 e 2. 2 em x e 2 em y, tá aqui. No final, tracei a minha reta, ok? Que tem como origem o ponto 0, tá? Do outro lado, eu tenho meu y2 é igual a menos x para x menor que 0. Da onde que ele tirou isso aqui, gente? Do x, essa afirmação e essa aqui, ó. Do conceito inicial, tá? Daqui, beleza? Então, novamente, vou associar qualquer número, né? Então, aqui o que ele fez? Ele jogou o valor de menos 1 para x. Quando x for menos 1, qual é o resultado para y? X menos 1 vai ser menos daqui, esse menos aqui, e o valor de x é quanto? Menos 1. Menos com menos dá mais, então o valor de y é positivo, tá aqui, ó, 1.
Quando o meu x for menos 2, e aí, ó, quando o meu x for menos 2, vai ficar menos com menos, né? Vai dar mais, então vai dar 2. E aí, eu vou, como aqui ele vai ser menor, vai ser o quê? Bolinha aberta. Lembra disso? Bolinha aberta, bolinha fechada. Aqui é bolinha fechada porque ele é maior ou igual. Aqui é menor, tá? Esse ponto aqui é o ponto inicial. Ele começa no zero, não começa no zero? Se aqui eu colocar o zero aqui, ó, a minha resposta vai ser zero, tá? Então, vamos lá. Então, tracei meu primeiro ponto. Menos 1 em x e 1 em y. Tá aqui o ponto de interseção. É para colocar um nome, Maria Júlia, tá? Por favor. Menos 2 e 2, tá aqui. Tranquilo? A primeira parte do gráfico e a segunda parte do gráfico. Agora, o que nós vamos fazer? Olha, se a gente observar aqui, a gente pode juntar eles dois, não pode? A gente pode juntar esses gráficos aqui. Então, vamos ver como vai ficar. Então, aqui, ó, voltando, a gente juntando, ele fica como se fosse um V. Tá vendo? Ele não fica na parte negativa, esse gráfico, tá? Não fica. Ele sempre vai ficar na parte positiva. Ok, galerinha? Vocês entenderam essa parte? Coloque aí, eu preciso desse feedback para a gente poder continuar, tá? Alguma dúvida, gente? Aí tem que fazer devagar mesmo, tá? Tem uma observação aqui que eu passei direto, rapidinho, vou voltar nela, olha. Essa observação, ela fala o seguinte: outra maneira de construir o gráfico da função f de x, módulo de x, seria basearmos no gráfico y igual a x, fazendo que os pontos tenham ordenadas negativo, sejam marcados simetricamente em relação ao eixo x aos pontos das ordenadas positivas. Então, existem outras formas de fazer esse gráfico também, tá? Então, essa aqui é a parte inicial e tem os macetes, né? Depois eu vou falar alguns macetinhos para vocês, tá? Então, olha só, se a gente observar, eles são simétricos sim, ó. Essa parte aqui, se a gente pegar aqui o eixo, esse aqui é o eixo de simetria. Imagine esse gráfico fechado. Esse ponto aqui, ele vai bater aqui. Esse ponto aqui, ele vai bater aqui. Eles são simétricos. Então, a função modular, o gráfico sempre vai ser simétrico, tá? É só uma dica. Então, aqui eu tenho um exercício, outro exercício resolvido em relação ao gráfico, tá? Então, aqui a função vai ser módulo de x menos 3. Tá vendo que tá dentro do módulo? Então, vamos lá. E aí eu tenho duas situações. Vou usar justamente essa função aqui, ó. Essa parte aqui, tá? Não tá lá, mas isso aqui que ele tá usando. Uma parte vai ser positiva e a outra vai ser negativa. Então, vou voltar lá. Então, aqui, ó, quando o módulo de x menos 3 for igual a x menos 3, se o x menos 3 for maior ou igual a zero, ou seja, eu jogo esse menos 3 para o outro lado, né? Então, eu tenho x maior ou igual a 3, ok? E ele fez a mesma coisa com a parte negativa, olha. Menos x menos 3 é igual. Esse menos aqui está multiplicando, não tá? Os sinais. Então, ele multiplicou aqui, eu tenho essa informação aqui. Então, isso aqui, se x menos 3, isso aqui está dentro do módulo, né? Que é essa parte aqui, ó. Menor que zero. Então, vou pegar esse menos 3 e jogo para o outro lado, que a gente quer saber em relação à posição do x. Por isso que a gente faz essa continha, tá? Essa verificação aqui. Então, se x for menor que 3. Então, eu tenho a parte onde o x for maior que 3 e x for menor que 3, tá? Então, olha só. Então, ajeitando aqui, passando a limpo essa informação aqui, eu tenho f de x é igual a x menos 3, se o x for maior ou igual a 3. E eu tenho menos x mais 3, se o x for menor que 3. E eu vou fazer o mesmo processo.
Vocês vão escolher os números para x, tá? Vocês vão escolher o número para x. Vocês estão construindo o gráfico. Independente do número que vocês escolherem, a posição vai ser idêntica entre todos os alunos, tá bom? Então, aqui ele escolheu o número 3. Então, 3 menos 3 vai dar 0. Então, o valor de y vai ser 0. Quando o meu x for 4, 4 menos 3, 1. Então, a coordenada aqui está marcada aqui, ó, tá? Agora, quando for menos x mais 3, eu tenho aqui, ele escolheu o número 2. Então, vai ficar menos 2 com mais 3 vai dar 1. Quando for 0, a resposta vai dar 3. Então, ó, então você juntando esses dois gráficos vai ficar, ó, formato de um V, tá vendo? Nem sempre vai ficar aqui, galera. Ficou aqui naquele primeiro exemplo lá, porque a gente fez com a definição. Aqui a gente está trabalhando normal uma equação qualquer, tá? Então, ó, o encontro vai ser aqui. Então, aqui ele note que essa definição, o domínio está em R e a imagem está em R+, tá? Ou seja, a parte positiva. Aqui um outro exemplo, tá? Ainda há a possibilidade, né, de construir um gráfico de... Quer dizer, ele pegou, na verdade, aqui é uma outra forma de fazer, tá? Então, ele pegou aqui essa informação, ele desconsiderou praticamente aqui o meu módulo, fez normal o gráfico, só que como o gráfico é simétrico, essa parte ficou para negativo aqui, ele jogou para cima. Então, é uma outra forma de fazer. Então, eu tenho essa forma aqui e eu tenho essa outra forma aqui. Vocês vão escolher a melhor forma que vocês identificarem, tá? E agora, tem esses exercícios aqui que vai ficar para casa, tá? Dúvida, gente? Dúvida, gente? Em relação ao assunto de hoje? O assunto de hoje foi função modular, tá? Esses exercícios vão ficar para casa, vocês vão fazer. E aí, quando for na quarta-feira, nós vamos corrigir, tá bom? Tranquilinho? Ninguém tem dúvida? Olha lá, hein, galera. Não vão se enganar. Tentem fazer exercícios, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Estou à disposição de vocês. Sempre estou à disposição, tá? Então, galera, um beijo para todos. Um ótimo dia, uma excelente segunda-feira, tá? Que essa semana seja só de notícias boas para todo mundo, tá? Um beijo e até quarta. Tchau, gente!